Eu quero ler com os irmãos esse texto de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 até o versículo número 5. Eu vou estar lendo a tradução da Bíblia Viva. O tema desta noite é sobre a pregação, a exposição da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia esse Cristo julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus, em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo, não deixe por fazer nada daquilo que você deve fazer. Que texto para nos desafiar, meus irmãos, nesta noite, em relação à pregação da palavra. Mas, pastor, pregação da palavra é coisa de pastor, é coisa de missionário. Isso é para os diáconos, para os presbíteros, para os evangelistas. Eu sou apenas um membro que vem para a igreja, faço, as minhas obrigações, participo de alguns ministérios, eu coopero, eu colaboro, mas eu acho que eu nunca vou ser um pregador da palavra. Eu tenho medo, vergonha, timidez de chegar e falar em público, então pregar não é para mim. Mas, queridos, de fato, Paulo fala para Timóteo, que era um jovem pastor da igreja de Éfeso, mas quando a gente fala em exposição e pregação da palavra, isso diz respeito a todos nós. Por quê? Alguém disse certa vez que nós devemos pregar em todo momento, se necessário, às vezes, usar as palavras. Significa o quê? Nós sempre estamos pregando a palavra, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas escolhas. Mesmo não sabendo, nós estamos de alguma forma pregando a palavra, se nós somos cristãos, discípulos de Jesus. Porque tudo que nós fazemos é a partir da palavra. Então, mesmo que eu não fale, a minha vida é uma pregação da palavra. Paulo disse certa vez que uma igreja, um grupo de pessoas era como que cartas vivas de Deus. Ou seja, nós somos aqueles que levamos em nós a própria palavra, o próprio evangelho. Então a gente pode compreender o apelo de Paulo a Timóteo não somente para os pregadores, mas para todos vocês, para todos nós. Quando estamos falando de Jesus para uma pessoa, quando estamos compartilhando com os nossos amigos e vizinhos, nós somos pregadores da palavra de Deus. Invariavelmente, todos nós temos esse compromisso de ministrar a palavra do Senhor. E Paulo fala de maneira bem contundente: pregue insistentemente a palavra em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo fora de tempo, se for conveniente ou não. Então o apelo para sempre estar ministrando a palavra. Ele diz: olha, essa palavra, ela é palavra boa, porque ela vai corrigir, ela vai repreender o povo quando precisa, ela vai alimentar esse povo. Portanto, Timóteo, pregue a palavra de Deus. Você está preparado, meus irmãos? Nós estamos preparados para pregar a palavra?
Nós estamos preparados para desafiar as pessoas com a palavra? Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador. Como que eu vou fazer isso? Você faz isso, mesmo não sabendo, você faz. Quando a gente vai ministrar a palavra, queridos, ou quando a gente vai ouvir a palavra, invariavelmente a gente já vem com algumas questões estabelecidas. Você concorda ou não? Por exemplo, hoje de manhã eu postei uma reflexão num grupo, onde Jesus estava falando aos fariseus, contou uma historinha, e no final os fariseus ficaram pé da vida com Jesus, porque os homens maus daquela história, daquela parábola, eles entenderam que era eles ficaram macho com Jesus. E aí eu fiz uma breve reflexão nesse sentido. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos uma pregação, como que a gente reage a isso? Talvez a gente pense assim: puxa, o irmão tinha que estar lá para ouvir aquela pregação do pastor. Ah, se o meu marido estivesse na igreja, ele precisava ouvir aquela palavra. Ah, o meu vizinho tinha que estar lá porque aquela palavra foi para ele. A gente tem ou não essa atitude às vezes? O pastor hoje pregou e foi uma bênção, mas pena que o meu amigo não estava lá porque ele precisava ouvir aquilo. Será, meus irmãos, que sempre que a gente ouve a pregação, a gente tem essa percepção de que não é para mim, era para o outro? Será que a gente acaba fazendo sempre isso? Puxa, ele tinha que estar aqui para ouvir aquela pregação. Nós somos os alvos da palavra de Deus, mas quando se trata de pregação, aí nós chegamos com algumas questões já estabelecidas talvez. Aquele que vem para a igreja dizendo assim: olha, lembre-se de que quanto dinheiro que eu dou à igreja a cada semana. O que essa pessoa quer dizer? Pastor, não fale nada contra mim, porque se você falar algo contra mim, eu vou parar de dar oferta na igreja. Aí vem outro assim: verifica se há alguma programação para os meus filhos, eu quero algo para minhas crianças. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Ou ainda, por favor, refira-se a pecados como escolhas ruins. Aí outro diz: não mencione inferno, isso me deixa desconfortável ouvir sobre o inferno. O que Jesus pode fazer por mim? E se eu não pensar como você? Como meus ouvidos estão? Não me ensine a ficar rico. Apenas boas notícias. Às vezes, nós viemos para a igreja já decididos com aquilo que nós vamos ouvir ou queremos ouvir. Ou às vezes nós já viemos com essa pressuposição: eu quero escutar apenas isso. Se não falar isso, eu não vou escutar. É o que Paulo fala para Timóteo: chegará a época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que digam apenas o que elas querem ouvir. Então, quando nós vamos para a igreja, quando nós estamos ouvindo uma palavra, seja no rádio, seja na televisão, às vezes nós temos essa tendência de escutar apenas aquilo que é agradável aos meus ouvidos. Se está falando algo contrário a mim, eu mudo de canal, eu troco de estação, eu mudo de igreja, porque eu quero ouvir aquilo que satisfaz os meus ouvidos. E aí o contexto de Paulo para Timóteo é: Timóteo, pregue. A tempo e fora de tempo, fala, repreenda, exorta, não escolha temas, não pense nas pessoas para falar às pessoas, não fale apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregue a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ministre a palavra de Deus. Estamos nós preparados para pregar e para ouvir a palavra? Estamos nós dispostos a pregar e a ouvir a palavra de Deus? O que é pregar a palavra de Deus? É expor um texto inspirado com facilidade, fidelidade, sensibilidade, que a voz de Deus seja ouvida e o povo de Deus passe a obedecer. Quando nós pregamos a palavra, nós falamos de um texto inspirado, a Bíblia, não falamos de qualquer outro texto. Quando pregamos a palavra, nós tentamos explicar porque alguns textos não estão totalmente revelados. Aí vem alguém com uma ideia e revela algo daquele texto, a outra pessoa prega no mesmo texto e traz uma outra verdade, vem o outro e prega o mesmo texto e traz uma outra verdade. Então, as verdades vão sendo tiradas dos textos
da palavra de Deus. E aí nós vamos conhecendo a Bíblia dessa forma. Quando nós pregamos, nós temos a obrigação, devemos ser fiéis ao texto original. Pregar aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que eu acho, não o que eu penso. Nós devemos ser sensíveis à necessidade do mundo, aquilo que vai ser de encontro com o mundo. Nós devemos pregar esperando que Deus seja ouvido, não o pastor, mas Deus seja ouvido por meio da pregação. E nós temos que pregar para que o povo obedeça à palavra de Deus. Nós temos, irmãos, esse compromisso de pregar a palavra. Para não acontecer como vai acontecer nesse áudio, nessa mídia que eu quero mostrar para os irmãos agora. A Bíblia diz que a Apocalipse apresenta os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fala. O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Branco apresenta paz. E azul apresenta. Preto apresenta morte. A Bíblia disse que o jovem A Bíblia diz que o jovem ele se dedica a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exalta a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus é amor, mas é justiça. Jovem, lembre do teu Criador do dia de hoje, da tua mocidade. Ali Jesus morreu no clavário, ali morreu naquela cruz, para nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na Liga dos Anjos. Se você não tiver amor, nada é possível para ir para o céu. João 11:35. Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que chora. Ali a Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque que ali existia um pecado. E se só tiver 10 pessoas me adorar, eu não destroio tua cidade. Mas encontrou a família de Jó, só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu, porque lá existia viado, existia todo tipo de mudiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor, do dilúvio ali, Noé, destruiu, eu vou mandar 40 dias e noite de chuva. Porque foi a lágrima do Senhor. Destruiu aquela cidade. Porque Deus ama o pecado. Ele ama o homem, mas não obedece o pecado. Filha de Sião, guarda da lindeza, para ninguém ver a tua boniteza. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim de Éden. Que ali a Bíblia fala que aquele jovem, aquele que amava a Deus. A Bíblia fala que Eva era uma mulher muito bonita, mas a Bíblia, eu acho que a Bíblia não relata. Eu tenho para mim, parece com carrapé. Mas a Bíblia fala que uma árvore tão bonita ali, mas a Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Eva saiu da costela de Adão, é uma coisa boa. Saiu o filé do homem, do felião. Se Eva fosse feita da quipanha, não sei não. Não, vou explicar por quê. A Bíblia fala. A Bíblia diz que Eva saiu numa costela do homem, mas desobedeceu a ordem de Deus. E nesse dia, a cobra disse para Adão e Eva, come essa maçã, que essa maçã não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus, comeu. Mas ali eles pecaram, a Bíblia diz que eles pecaram adiante de Deus. Porque Deus não obedece o pecado. Deus ama o pecador, não obedece o pecado. Mas o crente, ele ser servo de Deus. O crente, ele obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir acolá, tu vai. Porque Deus é amor, mas é justiça. Pregar a palavra é algo muito sério. A gente fala de um texto inspirado, nós temos responsabilidade. Nós devemos revelar as verdades desse texto às pessoas. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Sensíveis à necessidade do mundo para que a palavra traga respostas. Esperamos que Deus seja ouvido e o povo então obedeça.
Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Já que o tema é pregação da palavra, eu quero aprofundar um contexto que nós mencionamos na semana passada. 1 Coríntios capítulo 8. Aquele contexto sobre a nossa consciência, a nossa liberdade. Semana passada nós mencionamos esse contexto, essa situação. Eu quero aproveitar que hoje estamos falando sobre pregação da palavra e quero aprofundar esse contexto. Vamos ler o texto, queridos, da palavra de Deus? Capítulo 8 de 1 Coríntios. A seguir vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados aos ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que só a sua própria resposta é que está certa. Mas embora ser um sabe-tudo não faça sentir-nos importantes, o que é preciso na realidade para edificar a igreja é o amor. Verso 2. Se alguém pensa que sabe todas as coisas, está apenas mostrando sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, está em condições de receber o conhecimento vindo de Deus. Agora, pois, que dizer sobre isso? Devemos comer carne sacrificada aos ídolos? É uma pergunta que ele faz. Ora, todos sabemos que um ídolo não é realmente um Deus e que há um único Deus e nenhum outro. De acordo com algumas pessoas, há uma grande quantidade de deuses, tanto no céu como na terra. Nós, porém, sabemos que há um só Deus, Pai, que criou todas as coisas e nos fez para que fôssemos dele, e um Senhor, Jesus Cristo, que faz todas as coisas e nos dá a vida. Verso 7. Contudo, alguns cristãos compreendem isso. Foram acostumados a pensar nos ídolos como se tivessem vida, e que a comida oferecida a eles está sendo oferecida a deuses verdadeiros. Assim, quando comem desse alimento, isso os inquieta e fere a sua consciência sensível. Lembre-se tão somente que Deus não se importa se comemos isso ou aquilo, não ficaremos piores se não o comermos, nem melhores se comermos. Tenham cuidado, entretanto, para não usarem a sua liberdade para comê-lo, a fim de não levarem algum irmão em Cristo, cuja consciência é mais fraca do que a de vocês, a cometer o pecado. Até o versículo 9 eu li. O que Paulo está tratando aqui, queridos? Está tratando da liberdade cristã. Você é livre em Cristo? Sim ou não? Todos nós em Cristo somos livres ou somos escravizados? De uma forma geral, Cristo veio para nos libertar. Agora, tem muitas pessoas que mesmo estando em Cristo ainda estão debaixo de um jugo. O jugo do apóstolo, do profeta, só faz aquilo que o apóstolo, o profeta ou o líder determinar. Então, mesmo que a pessoa esteja em Jesus, ela está debaixo de um jugo que alguns chamam de cobertura espiritual, que não tem muita realidade bíblica. Mas Paulo está tratando dessa questão de liberdade de consciência, ou tratando dessa questão da consciência. E isso é muito relevante para nós nos nossos dias que nós estamos vivendo, onde a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é algo muito valorizado. Hoje em dia as pessoas fazem o que fazem porque elas acham que podem fazer, estão no seu direito e ninguém pode contrariá-las. Então Paulo vem tratar dessa questão de liberdade, de comportamento diante de si e diante das pessoas, porque ele trata de consciência. Então ele fala da minha consciência para comigo mesmo e da minha atitude para com a consciência das outras pessoas e dos outros irmãos. O contexto é em relação aos novos discípulos, pessoas recém-convertidas, que saíram do paganismo, onde havia vários deuses, e agora eles conheceram Jesus e estão seguindo apenas um Deus. Então essas pessoas, novas convertidas, saídas de uma idolatria pagã, elas ficavam nessa dúvida: a gente pode ou não comer aquela carne que está sendo colocada para vender lá no açougue? Mas é uma carne que o açougueiro ou que o dono do estabelecimento mata o animal e oferece aquele animal aos deuses que ele serve e depois coloca lá na vitrine para ser vendida. Então esses novos crentes estavam com essa dúvida: se a gente comer aquela carne, a gente vai estar pecando?
Questão de consciência, de maturidade. E aí Paulo escreve esse texto para dizer exatamente isso. Olha, depende do nível da sua consciência e da sua maturidade. Porque aquele que ainda talvez tenha essa consciência, essa maturidade em processo de formação, ainda não entendeu plenamente que há um só Deus e não existe deuses. Então, se o açougueiro oferece a carne para o Deus X, aquilo não tem valor, porque não existe o Deus X. E se ele não existe, não foi oferecida para ele. Mas Paulo ainda fala que isso é uma questão de maturidade de consciência. E diante dessa situação, ele propõe para nós duas posturas, duas atitudes, dois comportamentos, que, irmãos, acho que vale para tudo no nosso contexto de comportamento e de atitude. A primeira questão que ele diz é: a consciência é sagrada. A consciência de quem? A minha consciência, o meu pensamento, a minha maturidade. O nível de entendimento que eu tenho, isso é sagrado. Eu não posso interferir, eu não posso violar a maturidade do outro. Se eu tenho uma maturidade maior. Então, a consciência é sagrada, ela precisa ser educada, mas se for fraca, ela não pode ser violada. E é aí que Paulo, então, diz lá no verso 8, lembre-se somente que Deus não se importa se comemos isso ou aquilo, não ficaremos piores ou melhores. Tenhamos cuidado, entretanto, para não usar a liberdade para comer, a fim de não levar o outro irmão em Cristo, que tem a consciência mais fraca, do que você cometer pecado. Verso 10, vejam isto, o que pode acontecer? Alguém pensa que está errado se comer desse alimento. Verá vocês comendo à mesa de um templo, pois vocês sabem que não há nenhum mal nisso. Vocês sabem que não há nenhum mal. Quem? Os maduros. Então ele terá bastante coragem para também fazer o mesmo. Entretanto, durante todo o tempo que ele está ali, sentirá que isso está errado. Assim, porque vocês sabem que está certo fazê-lo, serão responsáveis por causa de um grande dano espiritual a um irmão cuja consciência é sensível e porque Cristo morreu. E pecar contra o seu irmão, encorajando-o a fazer algo que ele pensa que está errado, é um pecado contra Cristo. Portanto, Paulo fala: se comer carne oferecida a ídolos fizer o meu irmão pecar, não comerei nem um pedacinho em toda a minha vida, porque não quero feri-lo de maneira alguma. Olha, irmãos, que maravilha esse texto. Se a gente aplica esse texto em todas as nossas esferas, que bênção seria. Por exemplo, se eu for numa festa junina e comer a pipoca, o amendoim, a rapadura, o pinhão, não vou falar no quentão para não criar mais polêmica ainda, mas se eu estiver lá naquele contexto junino e comer alguma daquelas coisas, eu estou pecando, porque nós sabemos que festa junina tem uma questão religiosa, de uma certa forma destinada a quem? A São João. Então, num contexto geral, todo aquele momento é devotado ou entregue ou consagrado ou em memória ou em gratidão a São João, que é um santo da Igreja Católica. E aí, se nós estamos lá e comemos aquele alimento, a gente está pecando se a gente comer aquilo? Paulo vai dizer assim: olha, vai depender da consciência e da maturidade. Quem tem a maturidade, a consciência fraca e achar que aquilo é pecado e comer, vai estar pecando. Por quê? Ele vai estar violando a própria consciência dele. Mas se alguém já tem maturidade, já é mais espiritualmente maduro e sabe que não existe outro Deus a não ser o Senhor, então mesmo que seja uma festa dedicada a São João, não tem valor espiritual, come o cri-cri, come o pinhão, tranquilo, sem entender que aquilo está sendo errado. É questão de maturidade, é questão de entendimento. Agora, se eu fazer isso e a pessoa que estiver vendo eu fazer se escandalizar, aí Paulo então fala: por amor eu não vou comer. E aí entra o segundo princípio: o amor limita a minha liberdade. O amor limita a minha atitude.
Paulo tinha liberdade para comer, mas privou-se por amor e consideração àqueles que ficariam ofendidos. Pastor, mas existe alguma coisa que é proibida para nós? Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 6, volta algumas folhas aí na sua Bíblia, verso 12, Paulo diz assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Na tradução mais conhecida diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, meus irmãos, de uma certa forma, Paulo está dizendo assim para aquela igreja: olha, ao cristão que foi liberto por Jesus, que é livre, não existe nada proibido, a não ser que Cristo tenha dito que seja proibido. Agora, o fato de eu ter a liberdade não quer dizer que eu possa fazer tudo o que eu quero fazer. Porque aí nós entramos no centro da questão que Paulo coloca aqui. Tudo é permitido, mas algumas coisas não são boas. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo é bom para mim. Eu posso tomar refrigerante todos os dias? Pode, mas refrigerante em excesso pode causar problema de saúde. Eu posso fumar maconha? De uma certa forma, Paulo está dizendo, pode. Mas se você fumar maconha, você vai correr o risco de ficar dependente dela e isso pode gerar alguma consequência. Eu posso tomar bebida alcoólica? Num contexto geral, Paulo está dizendo, pode, mas não deve, porque você pode ficar alcoólatra, trazer problema de saúde e alguma situação assim. Eu posso comer carne gordurosa todos os dias? Pode, mas se você fizer isso, você corre o risco de entupir as suas veias e você ter um derrame, um infarto, alguma coisa assim. Eu posso ir numa festa junina? Pode, mas talvez você não deva, porque se alguém vê você lá, vai se escandalizar. Pastor, eu posso ir no baile? Talvez você possa, mas não deve, porque aquele não é um ambiente para cristãos. Irmãos, entende o que Paulo está dizendo? Que a liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade libertadora, sendo redundante. Agora, não é porque tudo me é permitido que eu vou fazer. Porque algumas coisas não me convêm, não são boas, não diz respeito, não se enquadram, não estão dentro da nossa conduta cristã como servos, como discípulos de Jesus. Como o exemplo que eu dei domingo passado, eu posso tomar um cálice de vinho no almoço ou na janta? Em linhas gerais, Paulo está dizendo, você pode, mas talvez você não deva fazer isso, porque você pode acabar ficando dependente disso, escravizado por conta disso. Então, apesar de que no ambiente geral tudo me é permitido, Paulo está dizendo, algumas coisas podem escravizar você. E se me escravizou, meus irmãos, aí se torna pecado, literalmente. Porque aí eu estou sendo dependente daquilo. Algumas coisas poderão ter um domínio sobre mim e eu não poderei facilmente parar quando eu quiser. Ah não, pastor, mas quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu deixo. Quando eu quiser eu me livro. E é nessa perspectiva que muitas pessoas, talvez não cristãs e até cristãs, acabam se tornando dependentes de algumas situações. 1 Coríntios capítulo 10, 23 e 24. 10, 23 e 24. Não há dúvida que vocês são livres para comer alimentos oferecidos aos ídolos, se assim o quiserem. Não é contra a lei de Deus comer tal carne, porém, isso não significa que vocês devam comer. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa.
nem tampouco ser proveitoso. Não pensem só em si mesmos, procurem pensar no semelhante também, no que é melhor para ele. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica a minha fé cristã. Quando eu preciso decidir ou responder se eu posso ou não posso, eu tenho que ter em mente, meus irmãos, essa questão que o apóstolo bate na tecla. Há uma liberdade de consciência, mas que essa liberdade não me dá o direito de fazer tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, tudo que me dá prazer. Porque algumas coisas que eu quero fazer, que me dão prazer e são agradáveis à minha carne, ao meu corpo, muitas dessas coisas se tornam pecados e me afastam de Deus e me levam um caminho sem volta. Mas eu posso ou não posso fazer, pastor? Me diga, eu posso ou não posso? A sua consciência vai dizer se você pode ou não. A sua consciência vai te levar para essa decisão. Mas não quer dizer que se você decidir fazer ou não, você vai estar certo em fazendo ou não fazendo. Eu posso decidir fazer, mas posso estar errado em fazendo. Por isso eu preciso tomar cuidado. Não é simplesmente porque eu posso fazer, eu vou fazer, então está tudo certo. Nós temos que cuidar, meus irmãos, com essa questão. Se eu tenho uma consciência madura, fizer algo que venha a escandalizar o outro, eu estou pecando. Paulo está dizendo, eu posso comer aquela carne que foi oferecida. Mas se eu fizer isso, eu vou escandalizar o outro mais fraco e eu vou estar pecando. Não porque eu comi, mas porque eu violei a consciência do outro. Por isso nós temos que cuidar, atentar para aquilo que nós fazemos. Pastor, eu sou maduro espiritualmente. Pastor, a minha consciência em Cristo está bem definida. Pastor, eu tenho maturidade espiritual. Não vejo que algumas atitudes, algumas situações, alguns comportamentos sejam pecado ou vai me afastar de Deus. Mas se você fizer e escandalizar o outro, isso se torna pecado. Segundo pensamento, se o outro não se escandalizar com a minha atitude, não há pecado, pois nenhuma consciência foi violada. Então, se Paulo comesse daquela carne, e aqueles irmãos mais fracos na fé não vissem ele comendo, e não vendo, não se escandalizariam, Paulo estava dizendo, não houve pecado. Eu comi a carne, a minha consciência é madura, não vejo que isso é pecado, eu não escandalizei o meu irmão mais fraco, então está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Não houve pecado porque nenhuma consciência foi violada. A de quem comeu e ninguém viu aquele que comeu. Terceiro pensamento, se eu tenho uma consciência fraca e eu faço algo só porque o outro faz, eu violo a minha consciência, aí eu estou pecando. Paulo falou que não tem problema comer carne que foi sacrificada aos ídolos. Então, eu vou sentar na mesa com Paulo e vou comer porque Paulo diz que aquilo para ele não está errado. Mas eu estou comendo contra a minha vontade. Qual que é o erro aqui? Eu estou violando a minha consciência. E se eu violo a minha consciência, eu estou pecando diante de Deus. Então, quando alguém diz para você assim, olha, eu comprei essa rapadura lá na festa junina. Eu estava passando lá e estava vendendo a rapadura, eu comprei. Você quer um pedaço? Você fala assim, festa junina, São João... Não, eu não quero. Vai violar a minha consciência. Não, mas não tem problema, o negócio não é Deus e tal, pode comer, não vai ter problema. Aí eu como contra o meu princípio, aí eu estou pecando, porque eu violei a minha própria consciência. Não sei se os irmãos conseguem entender a implicação desses pensamentos. Então, quem tem a consciência madura e faz algo, mas ao ele fazer, ele viola a consciência do outro, ele está pecando. Se aquele que é fraco tem a consciência menos madura, é levado a fazer algo porque o outro acha que não tem problema, ele está pecando porque está violando a própria consciência dele.
Agora, se eu faço algo e não viola a minha consciência e não viola a consciência dos outros, então está tudo em paz, todo mundo está na graça do nosso Deus. Mas se eu me portar de um jeito com os que têm a consciência forte e de outro com os que têm a consciência fraca, porque parece que é isso que talvez Paulo está dizendo, olha, se você estiver junto com os fortes, se comporte, haja no nível de maturidade daqueles de consciência forte. Mas se você estiver com os de consciência mais fraca, haja no nível de consciência daqueles que têm a consciência mais fraca. Ou seja, se você estiver junto com os irmãos maduros e você for lá na festa junina e comer o pinhão e o cri-cri, tudo bem. Ninguém se escandalizou. Agora, se você estiver junto na mesma festa com uma pessoa de consciência mais fraca, não coma para não escandalizar o outro. Mas aí que vem a questão. Isso não é hipocrisia? Agir de um jeito com um grupo e de outro jeito com outro grupo. Isso não é hipocrisia, pastor? Quer dizer então que eu posso me comportar de um jeito quando eu estou com umas pessoas, mas eu posso me comportar de outro jeito quando eu estou com outras pessoas, por conta daquilo que elas vão pensar? Isso não é hipocrisia? Isso não é pecado? Vou voltar ao exemplo do vinho, porque eu não sei porque deu tanto comentário depois do culto, irmãos, o exemplo do vinho do domingo passado. Foi tão assim, despertador o tema, que todo mundo depois comentou a questão, do exemplo do vinho. Vamos voltar a esse exemplo para os irmãos animar um pouquinho a memória aí? Quer dizer então, pastor, que se eu estiver junto com a minha esposa, com um casal de amigos, lá na minha casa, comendo uma macarronada, e tomar um cálice de vinho, e ninguém se escandalizar ali, está tudo bem? Pode ser. Agora, se a outra família, se a outra pessoa se escandalizar, então não pode. Eu posso fazer isso com um grupo, mas não posso fazer isso com outro grupo. Isso não é hipocrisia? E aí não é pecado, porque eu estou agindo de acordo com a realidade? Gálatas capítulo 2, verso 14. O apóstolo Paulo registra um texto para a gente aprofundar esse pensamento. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Aqui entra Pedro na história. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor publicamente a ele, falando bem duro contra ele, ou contra o que ele estava fazendo, porque estava muito errado. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a incircuncisão e as muitas outras leis judaicas. Então, quando Pedro estava com os cristãos gentios, Pedro estava agindo conforme o jeito daqueles cristãos gentios. Mas olha o que acontece. Mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. E depois, todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, segundo o exemplo de Pedro, embora soubesse que isso era errado. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam, não estavam seguindo a verdade do Evangelho, e eu disse diante de todos os outros. E aí ele continua a falar. Qual que é o centro desse texto? Pedro estava agindo com os cristãos não judeus, conforme aqueles cristãos não judeus agiam. Mas quando chegou lá os cristãos judeus, Pedro mudou o comportamento dele para se adequar ao comportamento dos cristãos judeus. É aquela questão, quando ele estava com um grupo tinha um comportamento, quando chegou outro grupo ele mudou o comportamento. E aí Paulo diz que Pedro agiu errado nesse sentido. Por que ele agiu errado? Ele agiu errado por aquilo que Paulo fala no verso 14.
Eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam. Então qual foi o problema da hipocrisia de Pedro nesse contexto? Porque Pedro estava violando a própria consciência dele. Ao ele comer com os gentios cristãos, ele que era de origem judaica, ele estava violando a consciência dele. Não estavam sendo sinceros aquilo que realmente criam. Então Pedro violou a própria consciência, por isso ele estava errado. Não que ele estava errado ao comer junto com os gentios que se converteram. Não que ele estava errado ao comer com os judeus que se converteram. O erro de Pedro é porque ele violou a consciência dele mesmo para se adequar ao grupo. E aí que é o problema do nosso comportamento. Atos capítulo 21, verso 27. Atos capítulo 21, verso 20. Capítulo 1, verso 20 do livro de Atos. Capítulo 21 de Atos, verso 20. Eles deram glórias a Deus, mas depois disso disseram: você sabe, querido irmãos, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistiam em que os cristãos judeus deveriam continuar a seguir as tradições e costumes judaicos. Os nossos cristãos judeus, aqui de Jerusalém, foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos. Aqui as pessoas falando com Paulo. E proibia a circuncisão dos filhos deles. Que pode fazer agora? Porque é certo que eles saberão que você chegou. E aí olha a sugestão que eles deram para Paulo. Nós sugerimos o seguinte: temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer algum voto voluntário. Vá com eles ao templo, mande rapar a sua própria cabeça também e pague para que eles rapem. Assim todo mundo saberá que você aprova o costume para os cristãos hebreus e que você mesmo obedece às leis judaicas e que está de acordo com a maneira de pensar destes assuntos. Quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam estes costumes judaicos. E agora, Paulo pecou por ter rapado a cabeça só para, entre aspas, agradar aqueles judeus convertidos? Paulo pecou porque ele teve uma atitude para não violar a consciência daqueles irmãos que, em tese, eram os mais fracos? Não. Porque a consciência dele não foi violada nesse sentido. Então ele fez algo que não violou a consciência dele e não causou escândalo para os outros também. Então não houve problema em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Esse é o último texto que eu leio neste momento. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. E isso tem uma real vantagem. Eu não sou obrigado a obedecer a quem quer que seja, só porque paga salário. Entretanto, alegre e livremente me tornei servo de todos, a fim de poder ganhá-los para Cristo. Quando estou com judeus, pareço-me um deles, para que eles escutem o Evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando eu estou entre os gentios, que seguem as cerimônias e costumes judaicos, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ajudá-los. Quando estou com os pagãos, concordo com eles tanto quanto possível, com exceção, naturalmente, de que, como cristão, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim concordo com eles e posso ganhar a confiança e ajudá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência facilmente os inquieta, não ajo como eu soubesse tudo e digo que eles são tolos. O resultado é que assim eles estão dispostos a me deixar ajudá-los. Sim, qualquer que seja do tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar de Cristo e permita que Cristo possa salvá-lo. Faço isso para levar o Evangelho a eles também, pela bênção que eu próprio recebo quando eu vejo a Cristo.
Paulo estava sendo hipócrita aqui quando, de alguma forma, ele agia conforme a maturidade e o pensamento daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, meus irmãos, se eu me portar de um jeito com os que têm a consciência forte e de outro com os que têm a consciência fraca, isso é hipocrisia? Isso é pecado? Eu diria não. Porque eu não estou violando a consciência do mais fraco com o meu comportamento, não estou violando a minha consciência com o meu comportamento, e não estou violando a consciência daquele que é mais forte com o meu comportamento. Então eu tenho que cuidar para não violar a consciência do outro, mas isso também não encerra o assunto. Não é porque a minha consciência não é violada que eu posso fazer tudo. Se aquilo Jesus está dizendo claramente não faça é pecado, está fora de cogitação. Que parâmetros você tem para decidir se faz ou não faz? Que parâmetro você usa para decidir se vai ou não vai a algum lugar? Que parâmetro você tem para decidir se pode ou se não pode? Que parâmetro nós usamos para decidir se algo é pecado ou não é pecado? Porque muitas vezes o conceito de pecado, ele também é uma questão cultural. Na cultura muçulmana, casar com 2 mulheres não é pecado. Na nossa cultura, é pecado. Então, às vezes, a questão de ser ou não pecado depende de uma questão cultural também. Qual que é o elemento que nos leva a fazer ou não alguma coisa? Tem que ser, meus irmãos, aqui, a palavra de Deus. E é por isso que a gente prega, por isso que a gente escuta, por isso que a gente estuda, por isso que a gente aprende a palavra. Porque a palavra vai esclarecer a nossa mente, vai trazer maturidade ao nosso entendimento. A palavra vai abrir os nossos horizontes, vai libertar o nosso pensamento e aí nós vamos poder então decidir. Nós podemos então escolher. Em relação, por exemplo, a algumas questões, bebida, vício, jogo e algumas outras realidades, irmãos, isso é claro na palavra de Deus que não devemos fazer, que é errado fazer, que não cabe a nós fazer. Então, quando eu disse domingo passado, dei o exemplo do vinho, não quer dizer que eu aprove, que eu incentive e que não tenha problema. Tem dificuldade, tem problema. Não devemos fazer, não cabe a nós. Não faz parte da nossa conduta cristã. Assim como muitas outras coisas, nós temos que ter o discernimento de que aquilo não agrada a Deus, não agrada a minha consciência, vai contra a palavra de Deus e a gente precisa romper essas barreiras. Mas nós precisamos tomar essas decisões a partir da palavra de Deus. Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para entender, para aplicar e viver a Tua palavra. Deus, através da pregação da palavra, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa consciência, nos dá discernimento para que nós possamos agir de maneira madura, de maneira cristã, de maneira saudável e venha abençoar aos outros que estão ao meu redor, que eu possa respeitar a consciência daqueles que talvez porventura tenham uma consciência mais imatura, como a Bíblia nos revela, mas que eu também possa agir de uma certa forma que eu não viole nem a minha própria consciência diante do Senhor. Ó Pai, que em cada escolha, que cada decisão, que cada comportamento eu possa pensar em mim, na minha vida, mas eu possa pensar também em todas as pessoas que estão à minha volta e que podem de alguma forma se escandalizar, se desviar do Teu caminho, ficar, ó Pai, de alguma maneira distante até mesmo do Senhor por causa das minhas atitudes. Que não seja eu uma pedra de tropeço, que não seja eu um elemento de escândalo ou de escárnio para a vida das outras pessoas, mas que possamos ser instrumentos, possamos ser exemplos, possamos ser conduta, nós possamos ser, ó Pai, um alvo para que as pessoas procurem nos imitar, porque como Paulo diz, devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Deus, ajuda a formatar os nossos pensamentos, a amadurecer a nossa consciência e poder agir em liberdade diante do Senhor. Nós pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.